Câncer de próstata é tudo igual? Como a gente classifica os tipos de tumores na próstata? Esse é o assunto de hoje, Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes de começar, eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com os amigos se gostarem do vídeo. Eu falo bastante aqui no meu canal sobre câncer de próstata, eu tenho vídeos sobre cirurgia, eu tenho vídeos sobre como começa, como se manifesta, né? E eu vou me detalhar com vocês um pouquinho mais hoje sobre os tipos de câncer de próstata. Sim, a gente classifica o câncer de próstata em alguns estágios, em algumas classificações aí que eu vou explicar para vocês. Câncer é câncer, né? São doenças malignas, são células que se reproduzem de uma maneira descontrolada e aí, dependendo do tipo de câncer, podem matar a pessoa. Mas o que eu falo para os pacientes é que existem os cânceres muito ruins e que existem alguns cânceres menos ruins. Então a gente tem dois jeitos de classificar o câncer de próstata. A gente pode classificar ele a partir do tamanho que ele está dentro da próstata, então se ele está pequenininho dentro da próstata, se ele está crescendo, se ele já saiu da próstata, se ele já se alojou em outros órgãos, se ele já invadiu outros órgãos, se ele já fez metástase, se ele espalhou pelo nosso organismo. Então essa é uma classificação. Normalmente a gente usa uma classificação chamada TNM. Agora dá para a gente classificar também a célula do tumor. E ela é muito importante no câncer de próstata porque ela vai dizer para a gente prognóstico, né? O que é o prognóstico? A chance de que esse paciente tem que se curar, a chance que esse paciente tem de ter recidivas. A gente também define o tratamento muito por essa classificação do tipo de câncer, que a gente chama de classificação histológica. A gente classifica o tipo do tecido. E como é que a gente consegue essa classificação? Quando a gente faz a biópsia, né, a gente retira um fragmento da próstata, ele vai ser analisado por um patologista, vai olhar no microscópio e aí vai conseguir dizer pra gente esse tipo histológico. Então a próstata, inicialmente, né, quando foi começada, feita essa classificação, era classificada em chamados graus de Gleason. Donald Gleason foi um patologista lá na década de 60 que criou, né, que acabou padronizando esse tipo de classificação e ela é muito usada, até hoje ela é usada, mas nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, a gente está tentando mudar um pouquinho essa classificação porque ela ficou um pouco obsoleta. Porque assim, o Gleason, quando ele fez essa classificação, olhava no microscópio, via as células do câncer de próstata e colocava assim um tipo de agressividade dessa célula. Então ele colocava o número 1 para células menos agressivas até o número 5 para mais agressiva. Então ia de 1 até 5, 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí ele via qual era o tipo de tumor mais comum, tinha um número, e o tipo de tumor menos comum, digamos, o secundário, né? Tem mais desse tumor número 1 e tem um pouquinho menos desse tumor número 2. Então você dava um número, por exemplo, né? 1 mais 2. E aí a gente chegava no score de Gleason, daria 3, por exemplo. Então esse score ia de 2, que era 1 mais 1, até 10, que era o 5 mais 5. Com o passar do tempo, viu-se que não existiam os tumores 1 e 2, basicamente, eles eram focos de displasia, alterações histológicas mais benignas ou inflamatórias, então não era realmente tumor. Então abandonou-se esse 1 e 2 e a classificação de Gleason começou a ficar só a partir do número 3, né? 3, 4 e 5. Então, pelo menos desde que eu sou urologista, desde que eu fiz a residência há 15 anos atrás, nunca vi Gleason 2, Gleason 1, praticamente deve ter visto nos prontuários dos pacientes muito antigos, né? Para mim, né, para nós que hoje utilizamos, né, o Gleason começa sempre no 6, que é o 3 mais 3, até o 10, que é o 5 mais 5. Então, por causa que ficou um pouco desatualizada a classificação de Gleason, foi criada uma nova classificação, um pouquinho mais moderna e um pouquinho mais objetiva, que é a classificação de ISUP, que é uma sigla em inglês para a Sociedade Internacional de Patologia Urológica. Então, ela pegou esse Gleason e, digamos, fez uma equivalência para esse grau de ISUP. Então, em vez de ter de 2 a 10 o Gleason, a ISUP vai de 1 a 5. Então, a gente tem 5 classificações de tumores. Isso dá uma facilitada boa, né? É o que a gente já usava na prática, e a gente consegue daí classificar os pacientes um pouquinho mais homogêneos, né? Um pouquinho mais objetivos, né? E como que é essa classificação? O que traduz para o público leigo? Então a gente divide esses tumores em baixo grau, grau intermediário e alto grau. Tumores de baixo grau são aqueles tumores com as células, digamos, mais boazinhas, né? Que tem uma chance menor de metástase, tem uma chance maior de cura, tem uma chance menor de recidiva. E o grau, alto grau, é aqueles tumores que são mais difíceis de curar, que podem dar metástase mais fácil, que podem se alastrar mais fácil. Mesmo você tirando, ele pode voltar depois, e tem o grau intermediário, que está ali no meio do caminho. Então existem várias estatísticas, né? A taxa de cura com tumor de alto grau é tantos por cento, dependendo do PSA, dependendo do tamanho desse tumor. Então quando a gente vai falar com o paciente, a gente fala, ó, você tem um tumor de baixo grau,
grau, então a sua chance de cura é boa. Ó, você tem um tumor de alto grau, a gente vai fazer de tudo, mas talvez eu tenha que te operar, talvez tenha que fazer radioterapia, talvez tenha que fazer quimioterapia, porque o seu tumor tem um grau muito alto, então é uma célula mais agressiva que pode voltar. Então o ISUP, né, esses numerozinhos que a gente te dá o grau, então normalmente ISUP 1 e 2, eles são tumor de baixo grau, o ISUP 3 é o que a gente fala de grau intermediário, e o ISUP 4 e 5 é o de alto grau. Claro que 1 e 2, melhor é 1. 1 e 2 é baixo grau, mas é melhor 1 do que 2. E o 4 e 5 é alto grau. Melhor o 4 do que o 5, né? Porque o 5 é o pior de todos. Eu vou colocar aí na tela para vocês essa classificação. Então tem os numerozinhos aí em inglês, né? Colocando a equivalência do ISUP para o Gleason, né? Mas é mais ou menos somando ali do Gleason 6, né? O 3 mais 3, que é igual ao ISUP 1, e aquele que tem o Gleason 5, né? Qualquer um, seja 4 mais 5, 5 mais 5, 5 mais 4, já é o ISUP 5, ou seja, o pior prognóstico, e no meio dos dois tem os intermediários aí. Então se você tem o diagnóstico de câncer de próstata, você viu isso daí e ficou preocupado, é para você entender mais para que serve, né? E para que a gente precisa dessa classificação. Mas sempre é importante, quando tem esse diagnóstico da biópsia, conversar com o seu urologista. Não é só isso também que define o tratamento, define a cura, tem vários outros fatores, mas é importante para vocês saberem o que significa essa graduação histológica. Então nem todo câncer de próstata é igual, né? Aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Cânceres menos ruins, tem cânceres piores, né? Então é importante a gente saber para poder tratar. Sempre converse com o seu urologista. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.